Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no módulo 12, a igreja, a Israel, o sinal profético da igreja. Esta é a parte 2. Nós estávamos posicionando a ação do maligno contra a igreja durante os 2000 anos de história. Nós vimos que são 7 as igrejas do Apocalipse, nós vimos que são 7 as parábolas de Mateus capítulo 13. Cada parábola está ligado ao resultado histórico de uma igreja. Na primeira parábola, a semente foi lançada. Na segunda parábola, o joio foi colocado no meio do trigo. Na terceira parábola, a igreja se transformou numa grande árvore, os pássaros vieram fazer ninho. Na quarta parábola, o fermento leveda toda a massa. A igreja, ela assume posição de Estado. E aí ela entra em um processo de decadência. Na igreja de Sardes, o tesouro já tem que ser procurado porque ele está escondido. E na igreja de Filadélfia, a pérola de grande valor também tem que ser comprada. E depois nós temos a última igreja, quando a igreja de Laodiceia, quando a rede é lançada. Quando nós olhamos para os fatos pertinentes a 1948, desde 1833, as duas igrejas concorrentes desse período histórico é a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia, ela tem a promessa do arrebatamento. Ela será guardada da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, que se inicia após o arrebatamento. Esta hora de provação também ela é conhecida como o princípio das dores em Mateus capítulo 24, e também ela é conhecida como a grande tribulação em Apocalipse no capítulo 7. O período que nós estamos retratando, os dias de Noé e de Ló, ele tem como marco 1948. Quando nós vimos o módulo anterior, Israel, o marco profético da igreja. Aliás, esse módulo eu tinha dito no começo que é Israel, marco profético da igreja, mas não. O módulo 12 é os dias de Noé e de Ló. No módulo anterior, o módulo 11, o marco profético da igreja, que é Israel. Israel se posiciona como nação em 1948. Desde a cruz, durante esses 2000 anos, eles foram espalhados entre as nações, numa profecia que vem desde antes desse período, quando Deus disse que aumentaria o castigo de Israel por 7 vezes mais, e eles ficaram 2520 anos fora de sua terra, anos marcado marcado na forma lunar, dias de 30 dias, 2520 anos, que vai dar exatamente em 1948. Ali nós temos um marco. A partir daquele momento, nós temos a cena que Elias é arrebatado e Eliseu permanece. Elias representa a igreja, Eliseu representa o povo de Israel, que vai prosseguir adiante, passando pelo dia do Senhor, a 70ª semana de Daniel. Esse período de 1948 até o arrebatamento da igreja é um período em que a igreja e Israel convivem em um mesmo período profético. Por que mesmo período profético? Porque cumpriu a profecia em Israel, ele voltou a ser nação, e a igreja começa o seu ato preparatório para sair da terra através do arrebatamento, com consequente antecedente ressurreição dos santos. Então, como Satanás sabe que o tempo dele está curto,
porque Israel já se posicionou enquanto nação, o relógio profético de Deus começa a se movimentar com muito mais rapidez. E aí nós temos a parábola da figueira. Mateus capítulo 24, versículo 32 a 35, o Senhor diz: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que nós temos aqui quando ele diz, sabei que está próximos à porta? Se nós formos para Mateus, no capítulo de número 24, nós vamos encontrar a parábola, Mateus 25, a parábola das 10 virgens. E quando nós lemos a parábola das 10 virgens, diz assim, no verso 10, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Ali está dizendo, sabei que está próximo à porta. E agora, nessa parábola, ele fecha a porta. Lembra que Noé, quando entrou na arca, Deus mesmo fechou a porta por detrás de Noé, e Noé ficou pairando sobre as águas, como a igreja vai encontrar com Jesus nas nuvens. Esta parábola das 10 virgens, ela confunde muitos a respeito de estar ou não preparado para o arrebatamento. Vamos entender a parábola das 10 virgens. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Observa, são 10 virgens. Todas elas estão no mesmo estado natural. Elas são virgens. 5 delas nécias e 5 prudentes. Agora, o que é que caracterizava a prudência de 5 e a loucura de 5? As prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E elas adormeceram. À meia-noite veio o grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Só que as nécias não tinham o azeite. Entenda, o azeite na Bíblia é figura da presença do Espírito Santo. A luz na Bíblia é figura de Jesus Cristo, porque ele diz, eu sou a luz do mundo. As virgens, metade, elas, 5 a 10 eram virgens, mas somente 5 tinham o azeite. No entanto, as 10 tinham a luz. O que significa ter a luz e não ter o azeite? Lembra que Jesus disse que o joio vai conviver no meio do trigo. O que o joio tem junto com o trigo? Ambos estão debaixo da cobertura do cordeiro. O que significa isso? O joio no meio do trigo é uma igreja professante no meio de uma igreja regenerada. O que significa isso? A Bíblia diz que quem crer, ouvir, crer e confessar será salvo. O apóstolo Paulo, aos Efésios, diz que todo aquele que recebe a palavra de Deus, ele recebe também o Espírito de Deus como um selo para a sua redenção. Então, para ver o novo nascimento, é preciso ouvir, crer, confessar. Quem ouve, crê e confessa, ele entra no reino de Deus, e quando ele entra no reino de Deus, ele já entra com o seu estado natural
ou seu estado modificado. O que é o estado modificado? Ele passa pelo processo de justificação e de regeneração. No processo de regeneração, ele nasce de novo. Nascido de novo, ele se torna habitação do Espírito Santo. Portanto, as 5 virgens que tinham o azeite com a luz, significa elas crerem em Jesus e nascerem de novo. Crer em Jesus, justificação. Nasceram de novo, regeneração. Fechou o circuito. Elas entraram dentro do reino de Deus. As 5 virgens nécias, elas viram Jesus, ouviram de Jesus, confessaram Jesus, mas foi uma crença confessional, que não gerou novo nascimento, não gerou a presença do Espírito Santo. Então, estas ficaram e vão ter que passar pela grande tribulação, pelo princípio das dores, pela hora da provação que vai vir sobre toda a face da terra. Então, todo aquele que nascido de novo tem o Espírito Santo está destinado ao arrebatamento. Todo aquele que, mesmo estando dentro da igreja, mesmo fazendo profissão de fé, se a profissão de fé dele não gera o novo nascimento e ele não se torna templo do Espírito Santo, ele, quando chegar a hora de tocar a trombeta, que será num abrir e piscar de olhos, ele não terá o selo da redenção, ele não terá o Espírito Santo e ele não poderá subir. Então, a parábola da figueira é um sinal para a igreja olhar para Israel e entender o seguinte: desde Paulo até 1948, todo crente e toda geração e que conhecia as Escrituras e a palavra profética, eles tinham a plena convicção de que a geração deles seriam arrebatadas, ressuscitadas e arrebatadas. Mas o que todas as gerações para trás não tiveram? Não tiveram Israel como nação. Se o arrebatamento de fato tivesse acontecido, Deus ficaria sem testemunho na terra. Mas Deus cumpriu a promessa dele. Israel voltou a ser nação. Então agora a igreja pode subir. Por isso que a parábola diz respeito à igreja ou às virgens. Olha, está próximo, ele está à porta. A hora que ele vier, será no abrir e piscar de olhos. Não haverá mais tempo. O arrebatamento será muito rápido. Quem não estiver no reino de Deus, nascido de novo, justificado e regenerado, não sobe. Então, é hora de vigiar e ponderar. Desde que Israel se tornou nação, Deus pode prescindir da sua igreja, arrebatando-a para o seu bendito trono, porquanto o tempo dos gentios se aproxima do fim. A criação do Estado de Israel coloca em curso a palavra de Deus dado a Ezequiel, que os ossos sequíssimos começam a se juntar, formando um corpo orgânico cheio de vida. Eles começam a se juntar com a migração dos judeus, o êxodo dos judeus, de volta para a terra prometida. Israel, constituído nação, marca também o início dos dias em que se assemelha aos dias de Noé e de Ló, como Jesus profetizou em Lucas capítulo 17, versículo 26 e 27. Então, esse período aqui, esse período intermediário, é chamado os dias de Noé e os dias de Ló. Este é o período que Jesus disse que vai se assemelhar ao período do dilúvio. Então, a igreja tem que estar vigilante, porque nesse período, chamado dias de Noé e de Ló, o mundo vai receber o maior ataque satânico anterior ao período do dia do Senhor, da 70ª semana de Daniel. Então vamos ver Israel como marco profético, os dias de Noé e de Ló,
e a liberação sexual. Observa, nós colocamos aqui os marcos proféticos que nós devemos ter em mente. Nós temos a eternidade passada, a criação dos céus e da terra, o dilúvio, a história de Israel, a morte, ressurreição e descida do Espírito Santo no Pentecoste, Israel espalhado entre as nações, a igreja ocupando a dispensação da graça, depois Israel volta a ser nação, o arrebatamento da igreja, e aí começa o princípio das dores e o dia do Senhor, que vai ser os eventos pós-arrebatamento da igreja. Isaías 66:8 diz: quem jamais viu tal coisa, ou quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia, ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu luz a seus filhos. Observa a precisão da palavra profética. As dores de Israel, elas vão começar depois do arrebatamento. Antes do arrebatamento, ele está nascendo, está se ajuntando num determinado lugar. E depois começa o princípio das dores de Israel. Então, antes de dar dor, Israel chega e o tempo está próximo. Essa geração, a geração de 1948 em diante, até antes do arrebatamento, tem diante de si o seu próprio prato de lentilha. Qual seja, trocar os prazeres desse mundo pela expectativa da volta de Jesus. Porquanto, desde que Israel se tornou nação, Deus pode prescindir da igreja, arrebatando-a para o seu trono bendito, pois o tempo dos gentios está se aproximando do fim. Então, o que são os dias de Noé e de Ló? Por que a igreja, por que Israel é o marco profético da igreja? Em 1 João, capítulo 2, verso 18, diz: filhinhos, já é a última hora. Observa que João está falando da cruz. Por esses 2000 anos, ele diz, já é a última hora. Nesses 2000 anos, ele diz, e como ouviste que vem o anticristo, quer dizer, o anticristo está chegando no período que vai anteceder o arrebatamento e vai passar para depois do arrebatamento. Este anticristo está vindo, mas ele dá um alerta. O anticristo, muitos anticristos têm surgido. A ideia inicial, inclusive que eu tinha antes de começar essas lives, era que o anticristo, quando João diz, muitos anticristos têm surgido, a gente sempre pensa nesses anticristos como sendo figuras exóticas, como já aconteceu de alguém se proclamar eu sou o Cristo e sair por aí dizendo ou criando uma seita com comportamentos completamente estranhos. Mas na verdade, quando João diz que há muitos anticristos, ele está dizendo que muitos que são joio se transformam em anticristo, quer dizer, uma imagem oposta de Cristo. Quando que dentro da igreja alguém assume uma imagem oposta de Cristo? Quando a salvação deixa de ser pela graça mediante a fé para ser por meio de obras, e quando esses indivíduos eles buscam somente as coisas que são da terra. O apóstolo Paulo, ele coloca essa situação em Filipenses, capítulo 3, o versículo 19, quando ele diz: o destino desses muitos anticristo, é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. E aqui está a chave para entender estes anticristos, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Por isto que a igreja de Laodiceia,
é uma igreja onde acontece a apostasia. Por quê? Porque Cristo está para o lado de fora e o que fica para o lado de dentro é o anticristo, que só se preocupa com as coisas terrenas. E Paulo avisa dizendo, observai, muitos andam entre nós. Quer dizer, estes que são os anticristo, eles andam entre nós. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Então, Paulo está aqui, logo depois da cruz, olhando para o futuro, e ele enxerga um período de tempo em que há uma virada de chave. Essa virada de chave torna aquele período de tempo depois dessa virada de chave sobremodo difícil. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, ele falando desse mesmo período de tempo, ele diz, nos últimos tempos, quer dizer, na antessala do arrebatamento, alguns apostatarão da fé, por obediência a espíritos enganadores e ensino de demônios. Então observa, Satanás vai fazer um esforço desesperado nesse período que vai de 48 até o arrebatamento da igreja, para levar o máximo de apostasia possível, para tentar impedir o arrebatamento, porque o objetivo dele é impedir o arrebatamento, é o que está em Apocalipse, no capítulo 12, o versículo 13, ele está parado diante da mulher para tragar o filho que vai ser arrebatado, quer dizer, ele está impedindo o arrebatamento. E aí, Paulo diz, esse tempo, esse último tempo, esse período que antecede, a antessala do arrebatamento, será traumático, será terrível, será difícil, o Espírito tem que dizer assim, ele expressamente avisa acerca desse período. E aí, o Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16, falando da igreja desse período, a igreja de Laodiceia, Jesus disse, eu conheço as tuas obras, que nem és frio e és nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por quê? Porque essa igreja, a última de Laodiceia, ela está apresentando um nível de apostasia absurdo comparado com o que vinha acontecendo na história da igreja. Por isso que Israel é o marco profético que caracteriza o início dos últimos dias, dos últimos tempos, um tempo em que o Espírito afirma exigir aumento da vigilância exponencialmente, porque será um tempo de apostasia da fé. Entenda uma coisa. Quando o Espírito de Deus fala da apostasia da fé, ele não está dizendo do contingente que dentro da igreja local, da igreja institucional, ele sai para fora dessa igreja, ele sai para fora da comunidade, ele vai procurar outro mundo. Não é desse indivíduo que a Bíblia está dizendo da apostasia. Ele está dizendo da apostasia do joio no meio do trigo. Ele está dizendo da apostasia que está acontecendo no seio da igreja institucional. Dos indivíduos que vão todo fim de semana cultuar a Deus. Eles enxergam a luz, mas a luz não muda a natureza deles. Eles não conseguem ser transformados pelo poder de Deus em regeneração, nascendo de novo, entrando no reino de Deus. Eles estão na porta, nem entram e muitas vezes nem deixam os outros entrarem. Então, Jesus diz acerca deste período, desta janela de 48 até o arrebatamento. Ele diz assim, assim como nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Ele está comparando o período de Noé
A geração de Noé, o tempo de existência de Noé, e não foi 600 anos, foram 120 anos. Porque quando Deus dá ordem de Noé para Noé construir a arca, o tempo da construção era 120 anos. Quer dizer, era o tempo dado ao ser humano para ele viver na terra. E esse tempo, quando chega em Moisés, cai para 80 ou 70 anos. Por isso que se diz hoje que uma geração é 70 anos. Então, 70 anos, 1948, começa essa contagem de tempo. Dava-se os homens nos dias do homem. Como que é esse tempo comparado com esse tempo? Jesus disse, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu, disse Jesus, nos dias de Ló. Então Ló é depois do dilúvio, antes de Israel existir. Nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló entrou, saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia do Filho do Homem se manifestar. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Aqui está a Bíblia. A história de Noé está em Gênesis. A história de Ló está em Gênesis. Como é que Jesus, lendo o que ele leu, chegou a essa conclusão para dar esta palavra? Jesus leu a mesma coisa que eu e você podemos ler, o que está em Gênesis, a história de Noé e a história de Ló. Acontece que se eu ou você formos a história de Noé, nós vamos encontrar a história mais ou menos assim. Os filhos de Deus viram os filhos dos homens, geraram os valentes da antiguidade. O pensamento do homem era somar continuamente. Deus olhou, viu que a violência tinha se multiplicado na face da terra e resolveu destruir a terra. Essa é a história. Se nós formos ler a história de Ló, a história é assim. 3 anjos vieram visitar Abraão, um deles era o filho do homem, o filho de Deus, em forma de anjo. Ele envia os outros 2 anjos até Sodoma, e aí quando ele chega ali, a sensualidade daquela cidade era tamanha que eles quiseram abusar sexualmente daqueles 2 anjos que chegaram naquela cidade. Eles cegaram todos, tiraram Ló com sua mulher e suas 2 filhas, e fogo desceu do céu. Essa é a história. Só que quando Jesus lê a mesma história que nós lemos, ele tira outra conclusão. Ele não fala de violência, ele não fala de devassidão sexual. Ele fala de coisas como comer, beber, casar, dar-se em casamento. Comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar. Ele fala do dia a dia. E ele fala, esse dia a dia aconteceu até que veio o dilúvio. Esse dia a dia aconteceu até que veio o fogo do céu. Mas por que Jesus, ele olha para as histórias que nós olhamos e a gente enxerga a violência e a devassidão sexual, e Jesus enxerga comer, casar, comer, beber, casar, dar em casamento, vender, comprar, vender, plantar e edificar, coisas do dia a dia da cidade. Certa feita, uma torre caiu. Mataram, parece que 16 em Siloé. E eles começaram a contar, assustados com aquela morte. E Jesus olha e fala, vocês estão impressionados com essa torre matar esse volume de gente? Ele fala, olha, se vocês que estão aqui não se arrependerem, vão morrer igual a eles. Aí você pode falar assim, mas pera lá, Jesus está dizendo que a torre vai cair em cima de todo mundo que está ali, vai matar todo mundo do jeito que matou aqueles? Não. É que Jesus estava dizendo que não importa o jeito que morreu. Morte é morte.
depois da morte vem o juízo. E se quem estava ali vier a morrer, não importa de que jeito, depois da morte vem o juízo. E se não se arrepender antes, não entra no reino de Deus, vai passar pelo juízo. Então, quando Jesus olha para aquele mundo antigo, ele fala, olha, eles estão comendo, bebendo. O que eles não estão fazendo? Buscando a Deus. E qual é o resultado de comer, beber, casar, dar em casamento, comprar, vender, plantar e edificar sem Deus? Lá no dilúvio, a violência multiplicou. Lá em Ló, a devassidão sexual tomou conta da cidade. Então, isto é o consequente. Mas a causa primária é que eles deixaram Deus. E qualquer atividade sem Deus resulta em morte. A caminho que parece direito ao homem, o fim é morte. É por isso que Jesus, lendo aquelas histórias, ele salienta esses fatos. E aí, ele nos coloca para vigiar. Para que se possa entender melhor o significado desses dias de Noé e Ló, é preciso recuar no tempo, na história. Noé nasceu, segundo a cronologia bíblica, no ano de 1042, contado desde o nascimento de Adão no Jardim do Éden. Sua época foi marcada pelo sexo ilícito aos olhos de Deus, resultando em violência geometricamente ascendente. Ló, por sua vez, sobrinho de Abraão, tendo optado por viver em Sodoma e Gomorra, visto aquela região ser muito parecida com o Jardim do Éden, e tem também com as terras do Egito, quer dizer, uma terra de grande prosperidade, ele foi viver no meio daqueles que praticavam a sodomia. Para muitos, sodomia passou a significar práticas sexuais ilícitas. Então, por causa dessas práticas sexuais ilícitas, Deus derramou fogo sobre aquela cidade. Então, quando a gente lê 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 e 6, falando desse período do dilúvio e também do período de Ló, diz assim: e não poupou o mundo antigo. Por causa da violência, Deus não poupou o mundo antigo. Preservou Noé, pregador da justiça, mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre os ímpios. E reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a todos quanto viver impiamente. Quer dizer, o mundo antigo viveu de forma ímpia, sem Deus, e o mundo de Ló, a Sodoma e Gomorra, também viveu de forma ímpia, sem Deus. Nos dois casos, Deus destruiu esses lugares. E o livrou o justo Ló, afligido pelos procedimentos libertinos daqueles insubordinados. Porque esse justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar, sob castigo, os injustos para o dia do juízo. Então Deus está avisando, através da figura de Noé e de Ló, que como os dias são semelhantes, ele vai livrar um povo justo, um povo piedoso. E o resto que ficar vai passar pela hora da provação que há de vir sobre toda a terra. É por isso que em Mateus 24, versos 36 ao 42, é dito de novo: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos. Que dia? O dia do arrebatamento. Nem o filho, senão o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia de Noé entrar na arca, e não percebeu quando veio o dilúvio, e os levou a todos.
Então, dois estarão no campo, um será tomado e o outro fica. Dois estarão trabalhando no moinho, um será tomado e o outro fica. Portanto, vigiai, porque não sabeis no dia que vem o Senhor. Quer dizer, as pessoas vão estar trabalhando nas suas atividades usuais, comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, colhendo. Só que um que está comendo, bebendo, fica, o outro sobe. Um fica, o outro sobe. O que significa isso? 5 virgens ficam, 5 virgens sobem. 5 virgens não têm um azeite, tem a luz, mas não tem um azeite, não nasceram de novo. 5 nasceram de novo, tem a luz e tem o azeite, sobem. Então, haverá essa separação. Por quê? Porque dentro da igreja nós temos o joio e o trigo convivendo juntamente, e essa é a hora em que o trigo descola do joio. Então, os dias de Noé, em Hebreus capítulo 11, versículo 7, diz: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual a atitude dele condenou o mundo e ele se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. É isso que é esperado de nós. Se nós temos a convicção de que Jesus está voltando, nós devemos mudar as nossas prioridades. Não devemos ficar preocupados com os cuidados desse mundo e nem com a fascinação da riqueza, porque essas coisas roubam a palavra de Deus. E aí, em 1 Pedro capítulo 3, verso 18 a 22, diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Ou seja, Pedro está dizendo, olha, assim como Noé e poucos saíram daquele mundo ímpio, também serão poucos os que serão arrebatados, porque os ressuscitados será uma grande colheita, mas os arrebatados serão poucos. Por quê? Por causa da grande apostasia que está acontecendo no seio da igreja de Laodiceia, aonde o joio tornou supremacia no meio daquele povo, ao ponto de colocar Jesus para o lado de fora. Então, o que caracteriza os dias de Noé? Liberação sexual, globalismo e ciência, materialismo, secularismo, violência e bolo de carne. Vamos tratar cada um deles, começando com liberação sexual. Nós estamos dizendo que 1948 é o marco profético que a partir dali começam os dias de Noé e os dias de Ló. Então vamos ver. Como foi os dias de Noé? Gênesis capítulo 6, versículo 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Tanto o período histórico de Noé e Ló foi marcado por sexo ilícito aos olhos de Deus, resultando em crescente aumento da violência entre as pessoas. Estão lembrados? Os filhos de Deus viram as filhas dos homens, e o fruto daquela geração
se tornou os valentes da antiguidade, e a mentalidade desses valentes era só maldade continuamente. E aí Deus teve que destruir a terra pelo dilúvio. O que acontece em 1948? Israel se torna nação. Agora eu me pergunto, o que acontece em 1960? De novo, o que acontece em 1948? Israel se torna nação. Então nós temos 1948. O que acontece em 1960? Foi o movimento hippie, que tinha aquela frase idiomática, paz e amor. O movimento hippie foi um movimento que levantou a bandeira da emancipação sexual e formação de comunidades nômades. A partir da década de 60, depois nós temos a década de 70, que foi a quebra do tabu da virgindade. E a década de 80 em diante, o sexo se tornou liberal. Muitos países, o adultério no casamento era passível de cadeia. Depois da década de 60, as leis foram sendo abrandadas. Hoje, você casa e casa e casa, porque a lei favorece o indivíduo a ter muitos casamentos ao longo da sua vida. Esse movimento, o movimento hippie, buscou sentido existencial nas religiões orientais e nas religiões nativas norte-americanas. O movimento hippie da década de 60, ele também se insurgiu contra todo tipo de autoridade, seja ela proveniente dos pais, das forças armadas, dos governantes, dos líderes empresariais, como também dos valores tradicionais judaicos cristãos. Então, o movimento hippie, ele é retratado no Salmo de número 2, quando nós lemos o início do Salmo, dizendo o seguinte: porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Quer dizer, o movimento hippie subverteu a autoridade, e a autoridade, a partir dali, passou a ser marcada pela impregnação do ideário hippie, que foi o ideário de insubordinação. Então, ali começa a consequência desse movimento. Ele vai repercutir na década de 90. Por que a década de 90? Porque se houve uma liberação sexual na década de 60, e por que década de 60? Porque foi um movimento global, pelo menos no Ocidente. E se você considerar que na década de 60 você tem essa liberação, emancipação sexual, os filhos nascidos dessa década serão adultos 30 anos depois, na década de 90. E o que caracteriza a década de 90? Esse tempo parecia ser um limiar de paz. Por quê? Na década de 90, o Muro de Berlim caiu, a União Soviética entrou em colapso. No entanto, essa movimentação toda, esse movimento global, começa a cumprir o Salmo 2. Os povos se levantam e os reis se voltam contra a lei de Deus, quebrando essa lei de Deus. Então nós temos o movimento do globalismo e da ciência, do materialismo e do secularismo. Por que o globalismo e a ciência? No Salmo 2, diz assim: os reis da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Quer dizer,
vamos quebrar as leis de Deus. E aí Daniel, na versão corrigida, Daniel 12:4, ele diz assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão, e o saber se multiplicará. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte da outra, e o conhecimento se multiplicará. Lembra? A década de 60 foi a emancipação sexual. A geração da década de 60 se levanta na década de 90. A década de 90 aparece a internet. Com a internet, o conhecimento ele ganha uma proporção geométrica de crescimento exponencial. Então, muda completamente. Nós passamos a viver a sociedade da ciência, da multiplicação do conhecimento, a sociedade do conhecimento, com o globalismo. Muitos viajarão de um lado para o outro, ou seja, abriram-se as porteiras das nações, as portas das nações, e as pessoas começaram a viajar. E não só viajar, mas a própria internet gerou um mundo de conexão global. Então, um indivíduo no Brasil fala com alguém do Japão e assim por diante. Por quê? Porque o mundo virou um grande ambiente global. Então, o cumprimento do Salmo 2 e Daniel 12:4, na década de 90, os governos conduziram suas políticas direcionadas por pressão dos povos em praças públicas. Foi também na década de 90 que o computador pessoal e a internet ganhou dimensão mundial. E se deu também o movimento da globalização e o crescimento geométrico da ciência. Todos esses movimentos trazem como pano de fundo o rompimento com as leis divinas e com os valores cristãos e judaicos tradicionais. Lembra que Jesus disse: eles compram e vendem, eles plantam e colhem, comem e bebem, materialismo, para manter a vida. Casam-se, dão-se em casamento, secularismo, para perpetuar a raça. Então o homem passou a viver focado em si mesmo, seja para manter a vida, seja para perpetuar a raça, deixar um legado, até que veio o dilúvio e, no nosso caso, o arrebatamento. O materialismo, como doutrina filosófica, admite como realidade tão somente o mundo material, negando a existência do mundo espiritual ou divino. O materialismo, ele assume diversas facetas. O materialismo científico, que procura explicar o pensamento somente por meio de processos químicos. Nesta mesma premissa, os casais fundamentam os seus relacionamentos baseado no apetite sexual. Então o casamento agora é uma química, acabou a química, procura uma outra. Tem também o materialismo dialético, as forças produtivas como determinante para moldar as relações sociais. O homem é produto do meio que vive, está em processo de mudança, e há uma maximização da luta entre classes sociais e ao apego das coisas materiais. Este é o ambiente do materialismo. E também tem o secularismo. Reflete uma corrente doutrinária que concebe o estado distinto da religião, evitando que a religião influencie o Estado. O governo civil busca na natureza humana a sustentação da lei e da moralidade. Por isso que a moralidade muda de acordo com o governo. E a liberdade individual é assegurada dentro do limite da razão, promovendo a autonomia da sociedade e da cultura secular em detrimento da influência religiosa e prevalecendo sobre ela. O secularismo pode ser considerado implantar o milênio, o governo divino, sem Deus nesse governo, sem Jesus reinar na terra.
Por isso o secularismo, ele coloca o homem no lugar de Deus. Deus deixa de contar. É por isso que nós estamos vendo a Bíblia sair das escolas, todo o elemento religioso sair dos lugares onde são dos prédios públicos. Por quê? Porque o mundo se tornou cada vez mais secular, excluindo Deus da equação. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 4, falando desse secularismo, ele diz: ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E esse aqui não é o anticristo, é a própria besta, o qual se opõe e se levanta contra tudo que chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui nós temos a besta sendo entronizada na 70ª semana de Daniel, na metade da semana, quando ele coloca uma abominação no templo dos judeus. Então este é a besta. O anticristo, que vai se tornar no falso profeta, vai levar o mundo a adorar este que é o homem da iniquidade, o filho da perdição. E qual é o resultado de tudo isso? É a violência, o bolo de carne e os tempos penosos. Observa que, quando lemos Gênesis capítulo 6, verso 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Entenda o que é um desígnio continuamente mal. A maldade aqui, ela não está primariamente voltada a uma conduta que prejudica o outro, a uma conduta que pratica o mal contra o outro, a uma conduta que mata o outro. Não é esse o detalhe dessa maldade. Essa maldade está na exclusão de Deus da vivência humana. Essa é a maldade. O meu povo cometeu duas maldades. A mim me deixaram e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água, disse Jeremias. Ou seja, a primeira maldade é deixar Deus. Todas as outras vêm depois. Então, esse mau desígnio é uma sociedade que fez o que Caim fez: viver fora da presença de Deus. Qual é a consequência? Paulo descreve em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 5. Ele diz: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, mas negando, entretanto, o poder. Foge desses. É o joio no meio do trigo. E aí, nós temos um mapa da violência, a taxa de homicídio por 100 mil habitantes passou de 10 mil para 70 mil por 100 mil habitantes, essa taxa de homicídio, ano a ano. Ou seja, ela está subindo geometricamente, essa taxa de violência, de todo tipo de violência e homicídio. E aí chegamos no bolo de carne. O que é o bolo de carne? Presta atenção. Jesus disse, Gênesis diz assim: esta final, falando da mulher criada para o homem, é osso do meu osso e carne da minha carne. Chamar-se-á varô, porque do varão foi tomado. Por isso deixará o homem, o pai e a mãe, une-se à mulher e torna os dois uma só carne. Ou seja, no casamento, o homem e a mulher torna dois uma só carne. Jesus, falando do Gênesis,
ele diz: não tende lidos o que o Criador disse? Juntar-se-á dois, tornando os dois uma só carne. Então, tanto Jesus quanto Gênesis, tanto Gênesis quanto Jesus, eles declaram que o ato de casar faz com que dois indivíduos se tornem uma só carne. Ponto. Aonde está o drama dessa história? O drama dessa história está no que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele diz assim, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois, uma só carne? Vamos entender o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que, quando ele fala um homem com uma prostituta, ele não quer aqui caracterizar a mulher prostituta como o homem contando com a mulher por causa do dinheiro que ele paga para ter sexo. Não é essa a ideia que Paulo vai chamar a atenção. Paulo está dizendo a respeito da relação sexual. Existem dois tipos de relação sexual. Dois tipos. Aquela que se dá no casamento, aquela que se dá fora do casamento. Fora do casamento, pode-se fazer de muitas maneiras. Paulo cita uma delas, a prostituta. O que é o sexo com uma prostituta? É o sexo mais casual que existe. Por quê? O indivíduo chega numa cidade, vai em um local de prostituição, passa a noite com aquela prostituta, vai embora e nunca mais enxerga aquela mulher. Então, quando ele está dizendo que o homem se une a uma prostituta, ele está dizendo, olha, eu vou dizer o que acontece no sexo mais casual que existe, o com uma prostituta. O homem forma uma carne. Mas ele disse, Jesus disse, que o homem casado com a sua esposa forma uma carne. Então temos o bolo de carne. O homem casa com a sua mulher, vira uma carne. O homem junta com a prostituta, vira uma carne. Mas acontece que se ele tem uma carne com a mulher e uma carne com a prostituta, e ele é o ponto de contato, ele vira uma carne com a mulher, uma carne com a prostituta. Esse é o princípio do corpo de 1 aos Coríntios, capítulo 12. Se um sofre, todo o corpo sofre. Se um fica alegre, todo o corpo fica alegre. Em outras palavras, à medida que vai a cumprir o que Jesus disse, casam e dão-se em casamento, à medida que as pessoas vão multiplicando as suas relações sexuais, elas todas se formam como um grande bolo de carne. É por isto que uma mulher fiel ao seu marido, se ele tem outras mulheres e vai fazendo sexo com todas elas, vamos dizer que ele faz sexo com a mulher, que faz com o homem, que faz com a mulher, que faz com o homem, daqui 10 relações, uma mulher apanha do seu marido e a esposa dele sente, porque tudo isso virou um bolo de carne. Esse é o princípio do bolo de carne. Qual é a conclusão? Os filhos que nascem no meio desse bolo de carne quebra o laço natural dos pais com os filhos e eles ficam filhos desafeiçoados. Filhos sem amor aos seus pais. Por quê? Porque espiritualmente ele olha para cima e diz, meu pai, minha mãe, mas meu pai com aquela mulher, minha mãe com aquele homem, e vira um bolo de carne. Quem é o pai, quem é a mãe, perde o sentido, perde a razão. Este é o bolo de carne. E aí, nos últimos dias, serão tempos difíceis. Os homens serão sem afeição natural. É por isso que lemos que os filhos de Deus viram as filhas dos homens e o resultado foi uma geração violenta. Os gigantes estavam naquele período. Viu o Senhor que a maldade havia se multiplicado e não havia outro recurso senão destruir a humanidade. A década de 60 colheu seu efeito na década de 90. Por isto
que nós estamos nesses tempos penosos, que é o período que vai de 48 até o arrebatamento da igreja. E assim, eu estou terminando esta live. Eu faço de Paulo a minha oração. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes, e que este meu ministério seja aceitável aos santos, a fim de que pela vontade de Deus eu chegue a vós com alegria, e possa entre vós recobrar as forças, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Se você ainda não faz parte da minha comunidade aqui no Instagram, venha me seguir, e ali também no YouTube. Vamos tornar essa comunidade relevante. E pega esse vídeo, mande para os seus amigos, nos ajude a despertar o povo de Deus nesta última hora, porque Jesus está voltando, e se o povo de Deus se despertar, o próprio Cristo o esclarecerá. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus, e que o Senhor seja louvado.